for de bom dia, boa tarde para quem for de boa tarde, boa noite para quem for de boa noite, novamente. Estamos voltando aqui agora com o módulo 2 do nosso curso Noções Básicas de Comunicação para a Produção. Eu sou a Bruna Sobreira e vamos conversar agora um pouco sobre qual o próximo passo aí depois que você escolheu, né, a equipe de comunicação. Antes de começar, só falar que eu fiquei pensando que no módulo 1, né, eu abri o módulo indicando para vocês o Video Speeder Controller, que é para você poder acelerar o vídeo, mas talvez em alguns momentos eu fale um pouco rápido, e aí, para quem preferir, pode também diminuir um pouco a velocidade. Fica aí a possibilidade para os dois lados. Bom, vamos lá. Esse módulo é um pouco menor que o último, e vamos falar, então, o que fazer depois que você compôs a sua equipe ali, né? Você compôs a equipe, e agora qual que é o papel que você vai desenvolver e como que você pode participar aí dessa ajuda na tomada de decisões que muitas vezes, né, repito, principalmente em projetos menores, é preciso que o produtor entre. Bom, a gente está conversando isso tudo aqui, né, dessas noções básicas para que você possa fazer o acompanhamento, e inclusive saber demandar, né? Você precisa entender o que é necessário para você poder saber demandar. Isso é muito também do que a gente vai conversar aqui hoje, né? A gente vai conversar um pouco sobre o né? A gente vai usar redes sociais, a gente vai usar redes sociais, assessoria de imprensa, vai ter anúncio pago, não vai ter anúncio pago. Você precisa ter uma noção desses conceitos, de quais são as vantagens e talvez as desvantagens deles, né? Quais são as especificidades de cada um, para que você possa, enfim, demandar e aí, né, acompanhar as decisões da equipe de comunicação. E aí eu te pergunto, né? Existem vários meios hoje para a gente divulgar. Você precisa estar em todos os meios? É claro que a comunicação, né, ideal, ela vai estar passando aí por todas as redes sociais, ela vai ter, enfim, não vou dizer a comunicação ideal, mas uma comunicação que muita gente gostaria, né? Vai estar passando por diversos meios, mas você precisa de todos eles? Todos eles são efetivos mesmo para o seu negócio? Você precisa imprimir cartaz? O seu público está no lugar onde você vai colar cartaz? Você precisa pagar um anúncio num rádio? O seu público está ouvindo rádio? Não sei, né? A gente tem que avaliar aí, voltando a pensar na estrutura de cada evento. Então, mais uma vez, é muito importante que você entenda o tamanho do seu evento, a disponibilidade de recursos que você tem, o público que você tem, né? É isso que vai determinar quais vão ser as opções. Então, vamos passar aqui um pouco quais são as opções hoje principais aí. Eu coloquei só as principais, tá? Que a gente tem de meios de comunicação aí. Redes sociais, eu coloquei aqui hoje as 4 mais populares, tem algumas outras. A gente vai ter um módulo, né? O módulo 3, ele é para discutir só redes sociais, que eu acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais nesse tópico. Então, aqui eu só vou citar elas mesmo, né? Então, eu coloco as 4 principais, que é WhatsApp, Instagram, Facebook e TikTok. Então, a gente vai, né? Enfim, você precisa delas? Muito provavelmente. Acho muito difícil num projeto hoje você não precisar de nenhuma dessas redes. Pode até ser que você vai falar, não preciso do TikTok, não vou usar, talvez até Instagram e Facebook, não sei, talvez você vai ter um público que você vai descobrir que não está nesses lugares. Acho difícil, não tem ninguém nesses lugares, mas pode acontecer. Vou usar só o WhatsApp, ou então a minha ação, o esforço aqui, para mim, vale a pena, né? O tempo que eu tenho para investir tudo vai me dar mais retorno se eu fizer só articulação de WhatsApp. Talvez pode ser uma oficina, um workshop com poucas vagas, uma residência artística, talvez funcione sim. Você só usar o WhatsApp, assim, pode ser que funcione. Bom, site. Precisa mesmo de site, gente? Site muitas vezes é uma coisa que encarece o projeto, né? Principalmente ele tiver que ser feito do zero. Você vai precisar contratar alguém para fazer a parte visual do seu site, um design para fazer, você vai precisar contratar um programador, por mais que use nessas estruturas prontas aí dessas plataformas e tudo, você vai precisar contratar alguém para fazer o site, para produzir os textos do site. Precisa mesmo? Como que a gente avalia quando que precisa, né? Qual que é o seu objetivo com o site? Ele está agregando uma coisa assim fundamental no seu projeto?
Ele já existe? Porque se ele já existe, a adaptação às vezes é pequena, né? Já existe, é só atualizar a programação dessa edição do festival. Aí, beleza. Ou então, ele já existe, é só adicionar esse espetáculo. Beleza. Isso aí é bem mais fácil de fazer. Agora, criar do zero, é importante avaliar se é mesmo uma necessidade. Ele vai facilitar o seu trabalho? Como assim facilitar? Ele vai trazer uma informação que é muito difícil, às vezes, de eu botar, né? Uma programação um pouco mais extensa e tudo é difícil. Tem possibilidades, tá? De colocar no Instagram, por exemplo, você pode fazer um PDF, botar no link na bio, criar um guia de bolsa. Existem possibilidades para a gente pensar, mas às vezes uma programação de festival ou publicação, né, de algum tipo de chamamento pode ser interessante, sim, você ter um site para ancorar. Até para você levar as pessoas para o seu site. E aí eu te pergunto, ele encaminha para algum trabalho final que você quer mostrar? Porque às vezes você fala assim, eu quero botar no meu site porque eu quero que as pessoas vejam os outros espetáculos que eu já fiz, ou porque eu tenho um produto para vender que está nesse site, um livro que eu tenho para vender, eu tenho um objetivo, eu preciso, para mim é importante criar um mailing maior, e eu levando as pessoas para o site é uma forma de eu criar esse mailing, que elas vão ver lá que no site tem coisas, se elas vão querer se inscrever, eu vou fazer um convite que quem se inscrever vai ser convidado para a pré-estreia, ou pode ser, enfim, convidado para ensaios abertos, quando tiver um lançamento. Pode ser que você avalie que é interessante para você levar as pessoas para o site, aí sim vale a pena. O que não vale a pena é você fazer um investimento que é alto, e às vezes você vai sacrificar outras coisas que são mais importantes para o projeto, para ter um site que depois ele serviu para pouco durante o projeto, depois você não vai usar mais ele. Agora, é claro, inclusive, se você fizer um investimento que depois você vai aproveitar, né, você vai dar continuidade ali, aí é massa. Papelaria. Gente, cartaz ainda vale a pena? Fazer papelaria ainda vale a pena? Flyer, programa, né? Eu coloco algumas coisas aqui para a gente pensar. Onde que você está? Onde que é o seu evento? Com quem você está falando? E com quem você está falando? O que que acontece? Principalmente em eventos mais descentralizados hoje, muitas vezes funciona assim muito bem. Eu acho que a maioria das pessoas, claro, a gente já está vendo desse, né? A gente já vinha de uma divulgação digital que fazia muito mais sentido de uma divulgação no virtual, e aí os últimos 2 anos que a gente, né, viveu aí, o último 1 ano e meio, acelerou esse processo e fez a gente ver que a gente precisa menos ainda desses recursos de papel. Mas em alguns lugares ainda pode ser importante ali, uma ação que você está fazendo numa cidade do interior, uma ação que você está fazendo que é uma ação voltada para bairro. Às vezes faz sentido você entregar, né, um espetáculo infantil, faz sentido você, desculpa, faz sentido você panfletar na porta de uma escola ou na porta de outro evento infantil. Pode ser que faça sentido, sim. Mas é legal pensar mesmo sobre isso. Tem muito evento hoje fazendo sem cartaz, ou sem flyer, ou só com cartaz. Pensar a quantidade desses cartazes, pensando aonde você vai distribuir, aonde que é realmente efetivo, né, distribuir esses cartazes, tudo isso pensando onde você está inserido, onde você vai inserir essa divulgação e com quem você está falando. Às vezes é uma publicação para terceira idade, que é um público mais difícil de atingir, principalmente dependendo da classe social, pode ser mais difícil de atingir esse público. E aí, talvez você vai ir diretamente até onde esse público está. É um público que muitas vezes papel funciona mesmo. E-mail marketing faz sentido? Faz, gente. Claro, mais uma vez, depende do seu público, com quem você está falando, mas faz sentido e tem feito cada vez mais, assim, era um recurso que se usava mais, né, há talvez enfim, uns 8 anos atrás, e aí que de 2 anos para cá tem feito muito sentido, 2, 3 anos, assim. Pode ser que faça sentido sim, principalmente se você tiver, né? Aí é importante que você tenha esse e-mail de pessoas para mandar e tudo, e você pode ir construindo esse e-mail também e tal. Mas faz sentido sim. E é uma coisa barata, fácil de fazer, né? Hoje em dia tem aplicativos gratuitos, Mailchimp e tudo, que a versão gratuita, né? Eles têm versões pagas, mas a versão gratuita é super suficiente para você fazer uma coisa ali simples, fica perfeito, assim, para mandar pelo e-mail marketing. Mailchimp, esse recurso que eu falei. E eu acho que a coisa mais, assim, que eu queria trazer para a gente conversar aqui hoje, que é a assessoria de imprensa, né, gente?
até que ponto que ela é eficiente, dependendo do público que você está falando, e até que ponto você está fazendo porque te falaram que tem que fazer, ou porque você tem que fazer mesmo, porque, enfim, para projeto de lei, para patrocinador, muitas vezes precisa de ter assessoria de imprensa. Mas é importante que você tenha essas expectativas alinhadas, sabe? Assim, porque. E aí eu estou dizendo da minha experiência e dos meus colegas do meu entorno, assim, a assessoria de imprensa hoje não traz público. Volume de público não traz. Você pode conseguir uma matéria de TV na Globo, não necessariamente traz público, principalmente quando a gente está falando de cidades maiores. Eu até acho que em cidades menores, realmente, isso faz mais diferença, sabe? Mas principalmente quando a gente está falando assim, de veículos muito grandes, às vezes, assim, um veículo muito específico, uma rádio, que vai ter aquele público, né, aquele recorte de público que você precisa é legal, ou um programa, né, de TV que tem aquele recorte de público que você precisa, mas não é o que traz mais público, assim, é muito mais, assim, na minha visão, é muito mais importante hoje você investir em redes sociais do que em assessoria de imprensa, caso você não consiga investir nos dois. Eu estou dizendo aqui, gente, desse lugar da realidade de projetos que muitas vezes não conseguem bancar esses dois profissionais e precisam priorizar um em detrimento do outro, ou então até vai pagar, só que vai demandar, né, vai colocar um mais tempo no projeto do que o outro. São duas funções que eu faço muito, assim, tanto gestão de rede social, como estratégia e tudo, como assessoria de imprensa, e eu sempre converso isso, assim, falo, olha, qual que é a sua expectativa com assessoria de imprensa? Porque muitas vezes é muito comum chegar a pessoa pedindo, eu queria orçar assessoria de imprensa para o meu projeto com você, eu sempre pergunto, eu falo, qual que é a sua expectativa com assessoria de imprensa? Porque se a pessoa fala, não, que eu preciso divulgar, preciso ter público no meu evento, eu falo, você já tem alguém fazendo sua rede social? Você tem alguém pensando nessa estratégia? Aí essa pessoa já tem, beleza, mas não tem. Eu falo, mas você vai contratar alguém para fazer? Porque senão acho que vale mais a pena fazer o serviço de rede social do que investir tanto na assessoria de imprensa. Então, uma coisa para pensar, basta você pensar assim, quantas coisas a gente, né, que está ali numa bolha aqui, né, trabalhamos com cultura, a gente vai assistir porque a gente viu na televisão, se a gente não conhece o trabalho, se não tem uma indicação do trabalho, se não tem uma informação a mais, né? É cada vez menos comum isso acontecer. Mas, claro, para um projeto... E é muito legal também para o artista ter esse retorno, de ter essa divulgação ali, de ter essa publicação. Eu não estou dizendo que isso não é importante, tá? É importante sim. Mas é porque se você tem que fazer uma escolha, vale a pena se avaliar aonde que o seu público está. Agora, às vezes, pode ser que você tenha um público que vai ser melhor fazer imprensa do que investir muito em rede social. Vou fazer só WhatsApp na rede social, vou fazer imprensa. Pode ser, tá? É só mesmo para a gente poder pensar isso, porque a assessoria de imprensa, durante muitos anos, a comunicação de um projeto, eu entendo que durante muitos anos, quando falava, tem que fazer comunicação com o meu projeto cultural, a pessoa pensava em alguém para fazer as peças gráficas e o programa, e em alguém para fazer assessoria de imprensa, né? E aí essas funções, elas foram se complexificando e aumentando, enfim, então é muito importante. E também o discurso foi ficando mais concorrido, né? Então, com mais meios de comunicação, isso tudo foi dando mais camadas a esse processo. E aí a gente vem, investimentos, eu preciso patrocinar. Onde que eu patrocino? O que que eu vou escolher? Não tenha dúvida, invista onde seu público estiver. É o que eu falei agora. Eu tenho um público da terceira idade que está mais predominante, né, dentro do recorte ali do meu público, talvez até de uma classe social, da idade, está mais predominante no Facebook. Vai ser melhor para mim fazer Facebook, WhatsApp e panfletagem na saída da igreja do bairro. Pode ser. Você tem que pensar para que público que você está falando mesmo. E aí, quando a gente está falando de patrocínio, falando um pouco de redes, assim, o que vale a pena, o que é legal das redes? As redes, você direciona o público bem, né? Você vai escolher ali faixa etária, então você tem que conhecer também. Mas você vai escolher o público que você está direcionando o seu anúncio. E você tem a possibilidade também de acionar influenciadores locais. E aí, o que eu estou chamando de influenciadores locais? Às vezes tem alguém que não é uma pessoa famosa da internet, né, do grande público, mas que com esse público
é legal. Vou dar um exemplo, sei lá, do público da terceira idade, por exemplo. Pode ser que tenha um professor de dança do centro de convivência daquele bairro que tem um tanto de senhorinha seguindo ele, porque durante a pandemia ficou assistindo lá os vídeos dele e tudo, e antes fazia aula com ele. Por que não acionar essa pessoa para poder fazer uma divulgação do seu evento se o seu público é esse? Né? Por que não? Às vezes você vai fazer aí algum evento voltado para gastronomia, por que não acionar né, um cozinheiro, não precisa ser um cozinheiro famoso, não, do público que você acha que quer ver com o seu evento. Assim, você pode acionar eles tanto como mídia espontânea lá na assessoria de imprensa, mas aqui eu estou trazendo essa parte de investimentos, porque pode ser que seja legal, sim, né? Você fala, olha, eu tenho aqui um recurso, a pessoa vai gostar de fazer isso. Aí tem que entender um pouco, assim, nesse caso, influenciadores locais, a questão da sua prestação de contas, né? Porque para fazer patrocínio nas redes hoje é simples de gerar boleto com o CNPJ e tudo, né? Para você colocar na sua prestação de contas, aí nesse caso tem que pensar, mas não é uma coisa a ser pensada, não descartem essa possibilidade. Rádios, muitas vezes funciona assim, mesmo. Aí você vai pensar, a rádio que fala com aquele público. No interior, então, a rádio funciona muito, ainda funciona muito mesmo, assim, para fazer spotzinho, né, de anúncio, que a gente está falando de investimentos, então, fazer, né, pequenos, enfim, fazer um anúnciozinho mesmo, para interior ainda funciona bem. Carro de som também funciona em ações centralizadas. Bairros, cidades menores, mas é importante que você verifique a legislação. Em Belo Horizonte, pelo menos, até onde eu sei, até a última vez que eu olhei, não podia mais. Então, é importante que você verifique a legislação de onde você está. Jornais e outros impressos, revistas, enfim, algum outro tipo de publicação, também, né? Pode ser que valha a pena ver no seu público, assim. Jornal, de modo geral, ainda é um investimento muito alto. Eu acredito que se você está cogitando investir aí em jornais maiores, né, de grande circulação aí, não, né, uma quantidade de recurso maior, mas às vezes tem um jornal de bairro que vale a pena, né, que pode ser um preço mais acessível, pode ser que tenha, né, um zine aí que fale com o público que seja o seu público, é legal, enfim, é legal a gente ter essas possibilidades em mente para poder escolher. Eventos parceiros, por exemplo, tem alguns eventos hoje que tem umas rádios dentro do evento, né? E aí você pode pensar em fazer parcerias com esse evento para divulgação, assim. Um exemplo, por exemplo, é a Feira Hip. A Feira Hip hoje tem uma rádio da Feira Hip que é possível se acionar para comprar anúncio, por exemplo. Então, né, aí vão ampliar a mente. Ou então você vai propor essa parceria para um outro evento que você vê que tem um público, né, ali parecido com o seu, que você não está competindo com ele diretamente, vocês não vão acontecer na mesma data, vão acontecer em datas próximas, né? Você vai acontecer depois, pode ser legal. É isso, gente. O nosso módulo 2, e lembrando que o Tira Dúvidas é dia 22/12 de 2021, de 9 às 18 horas, e aí, para a gente poder combinar um horário para a gente poder conversar ao vivo, assessorias@gmail.com, essa conversa vai ser virtual, para a gente poder ir tirar as dúvidas, trocar uma ideia sobre o que ficou pendente aí para você, tá bom? Ainda tem o módulo 3 e 4, a gente se vê daqui a pouco. Obrigada!